Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos continuar falando do reinado de Josafá. No capítulo passado, nós falamos sobre o quanto Deus abençoou Josafá e como ele foi exaltado entre as nações vizinhas. Mas nesse capítulo, nós vamos ver que ele fez duas concessões imprudentes, sendo que uma delas quase custou sua vida. A primeira delas foi casar seu filho Jeorão com uma filha de Acabe e Jezabel. Essa maneira de ligar os reinos pelo vínculo do casamento era comum no mundo antigo, mas no caso de Josafá foi uma política imprudente. Uma vez que era descendente de Davi, Josafá deveria ter se mantido afastado de Acabe e jamais ter permitido que a linhagem davídica se misturasse com a linhagem de Acabe. A segunda concessão foi envolver-se com assuntos políticos do reino do norte de Israel. Josafá foi visitar o rei Acabe e ele o convidou para unir-se a ele em um ataque de retomada da cidade de Ramote-Gileade. O rei Josafá concordou em ir, desde que eles consultassem primeiro ao Senhor. Considerando a relação geralmente conflituosa entre Acabe e os profetas do Senhor, este foi um pedido ousado de Josafá. E não foi nenhuma surpresa quando Acabe reuniu 400 profetas que falavam apenas aquilo que ele queria ouvir. Mas Josafá teve sabedoria suficiente para perguntar se não havia ali um profeta do Senhor. Acabe respondeu que havia um, Micaías, mas que ele o odiava porque nunca profetizava nada de bom a seu respeito. Note que Acabe odiava o mensageiro por causa da sua mensagem. Isso porque seu verdadeiro conflito era com Deus, e mesmo a contragosto, ele acabou mandando trazer Micaías. Segundo o antigo costume de julgar e tomar decisões nos portões da cidade, havia até tronos para os altos funcionários se sentarem. Por isso, o versículo 9 diz que os dois reis de Judá e de Israel sentaram-se em uma eira, cada um no seu trono, à entrada do portão de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, enquanto todos os 400 profetas profetizavam diante deles antes da chegada de Micaías. Como esses profetas claramente profetizavam em nome do Senhor, nós deduzimos que eram profetas mercenários e infiéis a Deus, pagos somente para profetizar aquilo que o rei queria ouvir. Zedequias era um deles, aparentemente era o líder, e usou uma ferramenta familiar dos antigos profetas, a lição prática. Ele confeccionou chifres de ferro para mostrar como Israel iria atacar e chifrar os sírios e vencer a batalha. Todos os outros profetas concordaram e profetizaram a mesma coisa. Enquanto isso, Micaías, ao que tudo indica, estava na prisão. O oficial que foi buscá-lo tentou convencê-lo a falar a mesma coisa que os outros 400 profetas estavam falando, para reforçar que o rei Acabe derrotaria o exército da Síria. Mas Micaías estava decidido a ser fiel em vez de buscar aceitação. Ele assegurou ao oficial que falaria o que Deus lhe mandasse falar. Quando chegou na presença dos dois reis, Micaías não vacilou. Quando foi questionado pelo rei Acabe, ele respondeu com sarcasmo: "Vá, você triunfará. Eles serão entregues nas mãos de vocês." O rei Acabe reconheceu o tom de voz sarcástico de Micaías e o desafiou a dizer a verdade. Acabe sabia que Micaías não tinha medo dele e que não hesitaria em declarar a palavra do Senhor. O rei disse que queria ouvir a verdade, mas o problema é que ele não conseguia lidar com a verdade. Foi então que o tom de voz do profeta Micaías mudou, e ele contou que tinha recebido duas visões da parte do Senhor, ambas anunciando o julgamento do rei Acabe. Na primeira, o profeta viu Israel vagando em desespero como ovelhas sem pastor, descrevendo uma nação sem líder. Com isso, ele deixou claro que não apenas Israel seria derrotado, mas também o seu rei seria morto. A segunda visão revelava qual era a verdadeira fonte de inspiração por trás dos 400 profetas que estavam ali, diante do rei Acabe e do rei Josafá. O que ele disse nos versículos 18 a 22 foi um vislumbre profético exato do drama celestial por trás daquilo que estava acontecendo.
Um espírito mentiroso daria a Acabe uma falsa segurança para que ele entrasse na batalha. O fato de o Deus da verdade permitir que um espírito enganador realizasse sua obra é um mistério. Mas na realidade não é muito diferente da ocasião em que Deus permitiu que Satanás atacasse Jó ou que motivasse Judas a trair Jesus. Deus trata as pessoas de acordo com o caráter de cada uma delas. E com Acabe não foi diferente. Note que Deus foi compassivo com ele. Através de Micaías, o rei foi avisado sobre o que estava reservado para ele em tempo, para que ele voltasse atrás. Diante da narrativa da visão de Micaías, a reação dos falsos profetas foi imediata. Zedequias esbofeteou Micaías, mostrando uma reação comum que algumas pessoas têm quando são derrotadas em uma discussão. Respondem com violência. O rei Acabe, por sua vez, respondeu da mesma forma que muitos tiranos fazem quando são confrontados com a verdade. Ordenou que Micaías fosse preso e alimentado apenas com pão e água, até que ele voltasse da batalha em paz, como se castigar o profeta pudesse mudar a sua mensagem. Mas o profeta Micaías fez um apelo final e definitivo. Como ele sabia que suas palavras eram verdadeiras, enquanto o arrastavam de volta para a prisão, ele gritou: "Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou através de mim. Que isso fique bem claro para todos." Então Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, subiram para conquistar ou reconquistar Ramote-Gileade. É muito fácil entender por que o rei de Israel foi para a batalha. Ele não queria acreditar que a profecia de Micaías era verdadeira e queria se opor corajosamente a ela. Mas é difícil entender por que o rei Josafá se juntou ao rei Acabe nessa batalha, arriscando a própria vida. Pelo menos ele deveria ter acreditado na profecia de Micaías e saber que a batalha terminaria em desastre. Uma vez que estava na batalha, é fácil de explicar por que Acabe não queria ser identificado como um rei e acabar sendo um alvo fácil do inimigo. Mas é difícil explicar por que Josafá concordou em entrar na batalha vestido como rei claramente identificado. Como era possível ele não perceber o que Acabe estava fazendo com ele? A ordem do rei da Síria aos capitães dos seus carros de guerra foi que eles atacassem diretamente o rei de Israel. Então, quando os capitães viram o único rei identificável na batalha, vieram atacá-lo pensando que era Acabe. Josafá então se viu num grande perigo. Gritou e, de alguma forma, eles perceberam que não era o rei Acabe e pararam de persegui-lo. Foi um grande livramento do Senhor. Ao mesmo tempo, Deus permitiu que uma flecha perdida acertasse uma abertura na armadura de Acabe. Isso parecia puro acaso, mas Deus orquestrou as ações não intencionais do homem que atirou a flecha para executar o seu julgamento contra o rei de Israel. Acabe enfrentou o fim da sua vida bravamente. Ele se segurou em pé no carro, de frente para os sírios, até a tarde, para inspirar as suas tropas a continuar a luta, mas ao pôr do sol, Acabe morreu. E quando sua morte se tornou conhecida por todos os soldados, a batalha acabou, cumprindo-se assim a profecia de Micaías. Com a morte de Acabe, Josafá voltou em paz para Jerusalém e teve um encontro muito especial com o profeta Jeú, que entregou uma mensagem da parte do Senhor para ele. Mas sobre isso nós vamos falar amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!